Existe fato sobre mim que eu acho que a maioria de vocês não sabe. Eu colecionava revistas da Turma da Mônica desde 2013. Eu falo colecionava, porque hoje em dia eu não coleciono tanto como antigamente. Mas quando eu era pequeno, eu sempre me divertia lendo essas revistas. E foi um dos únicos desenhos que alterou a minha vida. De fato, Turma da Mônica é a inspiração da minha vida. Agora, parando de falar sobre mim, Turma da Mônica tem um dos, se pá, os personagens mais famosos e conhecidos do Brasil. Quem não lembra dessa clássica turminha? Uma menina dentucinha com força sobrenatural, um menino que falava helado, com 5 fios de cabelo e que sonha em ser o dono da lua, um menino que detesta água, que nunca toma banho, e uma menina comilona e que nunca engorda. Aí tem o Caipirinha também, que mora na fazenda e cuida dos bichos. Com toda a certeza que eu tenho, todo brasileiro já ouviu falar de Turma da Mônica. Mas mesmo tendo um sucesso absurdo desde os anos 70, ainda existem coisas que toda a internet faz. Os icebergs. Se você não conhece o que são os icebergs, eu vou tentar resumir pra você. É uma moda na internet onde fala sobre mistérios e fatos de literalmente tudo. Tem iceberg do Bob Esponja, iceberg do Simpsons e até mesmo tem iceberg da internet, por incrível que pareça. E como não é de se esperar, existe o iceberg da Turma da Mônica. Eu não sei porquê, mas eu literalmente só achei um iceberg da Turma da Mônica na internet. Enfim, mesmo só sendo um iceberg, ou se fosse mais iceberg, hoje nós vamos falar do iceberg da Turma da Mônica. Camada 1. A superfície. Mônica foi inspirada na filha do Maurício. Isso eu acho que não é novidade pra ninguém. Não foi só a Mônica que foi inspirada na filha do Maurício, mas também o Cebolinha, o Cascão, a Magali e principalmente a Marina, que hoje em dia é ela que assina as histórias das revistas. As Aventuras da Turma da Mônica. As Aventuras da Turma da Mônica é um filme brasileiro lançado em 1982 da Turma da Mônica, dirigido por Orlando Vigiani, não sei como é que fala o nome dele, com um roteiro escrito pelo Maurício de Souza, com a colaboração de Reinaldo Winesman. Foi lançado pela primeira vez em VHS em 1982 e redublado em 2013 nos estúdios. O filme é quase completamente em animação, sendo que algumas partes foram gravadas em live action. Foi relançado em 1999 pela Publifolha na série de clássicos da turma, mas depois disso nunca mais ganhou versões em VHS ou DVD. Eu admito que eu não vi esse filme e não irei falar o que acontece nesse filme justamente por esse motivo, mas pelo que aparenta é um filme bom. Cebolinha teve 65 anos. Sinceramente, eu não achei nada sobre isso na internet. A única coisa que eu achei foi uma capa de especial 60 anos do Cebolinha. Fora isso, eu não achei mais nada. Se vocês souberem do que se trata, botem aí nos comentários me corrigindo, porque eu realmente não achei nada sobre isso na internet. Então, eu não sei. Edições 100. As edições 100 de cada gibi são edições comemorativas, como o próprio nome fala, serve para comemorar essa marca, porque não são muitos gibis que conseguem uma conquista dessas. Tutão. Se você acompanha o canal do Luan Cacete Produções, você deve estar ligado quem é esse personagem. Ele ficou famoso por ser uma cópia bizarra da Turma da Mônica. Eu não diria que é exatamente uma cópia, porque tem uma cópia bem pior da Turma da Mônica. Mas isso está no iceberg pelo fato dos olhos e a sobrancelha dos personagens serem extremamente bizarros. Docônicos x Cebônicos. Eu acho que isso é uma rivalidade de chips na internet, porque quando eu fui pesquisar sobre isso apareciam imagens do Contra com a Mônica juntos e Cebola com a Mônica juntos. Eu acho que isso é pelo fato que ambos já namoraram a Mônica, em Turma da Mônica jovem, sendo que o Cebola ainda namora a Mônica, mas foi revelado em uns gibis aí que o do Contra também já namorou a Mônica. Umbra. Isso aparece na edição 74 da Turma da Mônica Jovem. Umbra é um local sobrenatural que é acessível apenas com uma chave especial, a Chave de Ossos. Na capa aparecem esses espíritos que são os Filhos de Umbra. É o nome dado a 7 crianças que foram injustamente amaldiçoadas por Berenice por acharem que eles tinham matado sua filha. Eles ficaram presos em forma de espírito durante 20 anos, sendo libertos após a jumenta voadora entrar na Umbra. Itimalia. Itimalia é uma expressão usada na internet para descrever coisas muito fofas, ou se referir de forma carinhosa a alguém querido. O termo é derivado da expressão Vixe Maria, e sua pronúncia imita a fala de uma criança pequena. Isso está no iceberg porque tem um meme da Mônica bebê em frente de um computador escrito Itimalia. Isso na verdade veio de outro meme onde a Mônica clássica, a de 7 anos que a gente conhece, está em frente ao computador escrito Ah tá. Bidu foi a primeira tirinha da Turma da Mônica. Sim,
Essa tirinha não apareceu em um gibi, em sim em um jornal. Essa foi a primeira tirinha da Turma da Mônica. Está em preto e branco porque, como eu falei, a história surgiu em um jornal e não em um gibi. Turma da Mônica Jovem, edição 50. Essa edição fala de como a Mônica e o Cebola se casam. É mais uma edição comemorativa do Maurício, então eles fizeram isso além de ser um especial para comemorar mais uma marca, para poder agradar os fãs. Porque, como eu falei, nem todo gibi consegue uma marca dessa. Camada 2. Águas Rasas. Emerson Abreu. Emerson é um roteirista da Maurício de Souza Produções, ou como conhecido hoje, MSP, que ingressou em 1996. Já atuou como ilustrador e deu aula de desenhos. Emerson é reconhecido por seu estilo diferente nos quadrinhos, com formatos únicos de distintos aspectos caricatos e engraçado dos personagens que cria. Ao iniciar seu trabalho na MSP, desenvolveu ainda mais histórias, características e personalidades dos personagens já existentes, em especial a Denise e o Chaveco, que se tornaram ainda mais populares e queridos pelo público. É o criador da Super Saga do Fim do Mundo nas edições da Turma da Mônica Jovem, além de autor de personagens notáveis como a Bruxa Viviane, a Jumenta Voadora, a Lelea, as Meninas do Bairro das Pitangueiras, a Família do Chaveco, os Tombanianos e muitos outros. Além disso, ele também criou a Saga da Barba Roxa, publicada na versão clássica do Chico Bento. Como deram pra ver, o Emerson Abreu foi bem importante para a produção da Turma da Mônica. Emerson Abreu foi a pessoa mais importante da MSP e foi a única pessoa que conseguiu realmente mudar a Turma da Mônica, exceto pelo próprio Maurício de Souza. Turma da Embonha. Isso foi um meme, pelo fato de algumas vezes os desenhistas terem desenhado os personagens de um jeito muito estranho. E também é pelo fato de tirar pra zoar a Mônica pelas frases fora de contexto, como essa. E essa aqui também. Esse meme se originou através de um trabalho escolar, onde os alunos tinham que escrever os nomes dos personagens com as sílabas corretas. E uma aluna em específica fez esse trabalho. Eu acho que já tá explicado de onde esse meme surgiu, não é mesmo? O Caderno do Riso. Esse caderno originou-se nas edições 23 e 24 da Turma da Mônica Jovem, onde um caderno cai literalmente do céu, na cabeça do Cebola. Esse caderno é especial porque quando o Cebola escreve um nome nele, a pessoa ri na hora. Se não deu pra entender, essas edições são uma paródia de Death Note. E aparece o anjinho com uma roupa peluda, referência ao demônio que aparece em Death Note. O Caderno do Riso, que as pessoas riem quando escrevem um nome nesse caderno, é uma referência ao Death Note, que é o nome de um caderno onde o protagonista escreve o nome da pessoa e a pessoa automaticamente morre, né? Não preciso falar muito sobre esse anime porque eu acho que a maioria de vocês conhece esse anime, não é mesmo? Crossover com Overwatch. O crossover aconteceu em Mônica Toy, uma série animada do canal do YouTube oficial da Turma da Mônica. Cada episódio tem 30 segundos de animação, e nesse episódio do Overwatch aparecem várias referências ao jogo. Eu não sei porque isso está no iceberg, mas fazer o que, né? Cebolinha e Louco são as mesmas pessoas. Se você conhece perfeitamente o Louco, você sabe muito bem que o Louco só aparece nas histórias do Cebolinha, não é mesmo? Por causa desse fato, algumas pessoas levaram em conta que Cebolinha e Louco são as mesmas pessoas, mas isso está errado. Isso está errado porque eu acho que seria bem confuso na real essas historinhas se o Cebolinha e o Louco fossem as mesmas pessoas. E segundo que se você lê Turma da Mônica Jovem, você sabe perfeitamente o porquê essa teoria está errada. Eu sei que vai ter muita gente boiando que não leu Turma da Mônica Jovem, mas em resumo, esse aqui é o Louco em Turma da Mônica Jovem. Em Turma da Mônica Jovem, o Louco é simplesmente um professor. Se o Louco é um professor, dá aula pra pessoas de verdade, incluindo pro Cebolinha, então dizer que o Cebolinha e o Louco são as mesmas pessoas está errado. Referência de Five Nights at Freddy's na Turma da Mônica Jovem. Isso acontece na edição 99 da Turma da Mônica Jovem, onde o Chavecão, que é esse personagem aí, leva a turma para o parque de diversões do Simbilu. Na versão clássica, o parque é mais ou menos assim, era fofinho e inocente, mas na versão jovem, ela é bizarra. E sim, essa edição tem várias referências a Five Nights at Freddy's, tanto que essa referência aparece logo no storyboard, e até mesmo na capa do gibi. A irmã do Chico Bento. A irmã do Chico surgiu bem antes da editora Panini. Conta a história de uma estrela que queria nascer e coincidentemente nasceu na família do Chico Bento. E ela recebeu o nome de Maria. No final da história, Maria infelizmente falece e volta a ser uma estrela. Meu corpo, minhas regras. Meu Corpo, Minhas Regras foi uma campanha para as mulheres, se eu não me engano, uma campanha sobre aborto. Essa frase está no iceberg pelo fato da roteirista da Turma da Mônica sofrer ameaças após a frase descontextualizada por grupos conservadores e interpretada como apologia ao aborto. Os acusadores pedem a demissão de Petra Leão e chamaram a publicação de doutrina esquerdista.
Meu corpo, minhas regras, pode discutir e debater até cansar, disse Mônica na edição 94 da Turma da Mônica Jovem. Só que pelo contexto, a Mônica não estava falando nada sobre aborto, e sim sobre aparelhos dentais. Ela diz isso porque ela não queria usar aparelhos dentais, e não menciona nada sobre aborto. Cebolácio Júnior Menezes da Silva. Esse é o nome verdadeiro do Cebolinha. Foi confirmado que o Cebolinha tem um nome verdadeiro, mas por alguma razão só foi revelada na Turma da Mônica Jovem. Na Turma da Mônica Normal não foi revelada. Pelo menos eu acho, de acordo com essa foto da edição número 1 da Turma da Mônica, de 2015. Referências a Deus. Isso se refere ao fato que algumas historinhas da Turma da Mônica terem referências com Deus. O próprio Anjinho é o melhor exemplo. É porque a Turma da Mônica é um exemplo bem grande para as crianças brasileiras. Então os roteiristas aproveitaram isso para fazer referências com Deus, para dar um bom exemplo para as crianças. Mônica de 2020. Eu não entendi o que tem de mais nisso. Fui pesquisar sobre isso e acabei achando um vídeo falando que a Turma da Mônica previu 2020, o que tá errado. É só mais umas histórias se iludindo com o futuro, falando que teremos carros voadores e as coisas do futuro. O Coelho Amarelo. Antes de irmos pra parte mais pesadas, vamos falar de algo mais leve. O Coelho Amarelo que a lista se refere não é do antigo Sansão. Eu imagino pelo menos, que antes era amarelo e agora ele é azul. No que a lista se refere é neste coelho amarelo. Coelho, publicado no gibi da Mônica 84, conta a história de um coelho amarelo que a Mônica tem, mas a turminha não sabia. A Mônica conta para a turminha a origem desse coelho, que resumidamente era um coelho de pelúcia que se transformou em um coelho forte chamado de Coelho. E ele precisava de lutar contra o vilão, chamado de Lepus. Então começa a luta insana deles. Numa batalha de videogame, Coelho felizmente vence o Lepus e ele, insatisfeito com sua derrota, transforma Coelho num coelho de pelúcia. E depois ele leva uma coelhada após ofender essa coelha aí. O bicho de pelúcia é transportado numa nave e levado aqui na Terra, estilo Superman, e caiu nas mãos de uma pessoa 100% confiável que vocês já devem saber quem que é, não é? Sim, exatamente. Dona Luísa, mãe da Mônica. Na infância da Dona Luísa, ela acha esse coelho e fica com esse coelho pela vida toda. E eu não tô exagerando, ela realmente fica com a vida toda com as mãos nesse coelho. Depois de um ano do nascimento da Mônica, Dona Luísa decide dar esse coelho amarelo pra Mônica. E isso acontece. Quando eu fiz um aninho, mamãe me deu o Hércules. Eu o abracei e senti algo estranho. Muito estranho. Mamãe, que é papá. E assim foi revelado a origem da força da Mônica. Não, impressão sua. Ela é forte porque come espinafre e alcachofra. Sério? Espinafre e alcachofra é o que deixa a Mônica sempre muito forte? Acho que não. Eu acho que esse plot seria confuso e interessante ao mesmo tempo. E você, o que você acharia desse plot? Camada 3. As profundezas. O pesadelo. Eu não sabia o que era o pesadelo quando eu vi isso na lista. Então eu fui pesquisar pra ver o que era isso. E eu descobri que o pesadelo é uma creepypasta da Turma da Mônica. Eu juro que eu não sabia, eu não tô de meme. Alguns que vão estar vendo esse vídeo provavelmente já sabiam que existia, mas eu não sabia, velho. Para todos aqueles que não sabem o que é essa creepypasta, eu vou resumir porque é uma história bem longa. Essa creepypasta fala de um DVD da Turma da Mônica bem perturbador. Dentro desse DVD tinha uma animação bem estranha da Turma da Mônica. Essa animação começa com a Mônica pegando água na cozinha e indo dormir. E então aparece um balão de pensamento, como se fosse o sonho da Mônica. E nesse sonho aparece Cascão, a Magali de boa. Aí tem um túmulo. Nesse túmulo está escrito Cebola Júnior, o que era para representar o Cebolinha. E esse túmulo, no sonho, ele vai se afastando da visão da Mônica. Até que a Mônica acorda e dá um grito. Eu queria poder passar clipe dessa creepypasta, mas não tem. As únicas coisas que tem sobre essa creepypasta são textos na internet explicando detalhadamente sobre essa creepypasta. E esse vídeo aí explicando detalhadamente, que é basicamente lendo esses textos da internet. E também não é uma coisa que é pra gente levar a sério pra série da Turma da Mônica, porque tipo, é creepypasta, ou seja, é criado por fãs, então não tem nada que se leve a sério com essa creepypasta. Speedruns. Eu não entendi esse, até porque Turma da Mônica é mais um desenho do que um jogo. E mesmo que tenha jogos da Turma da Mônica, que queria fazer speedruns desses jogos? Turma da Mônica Jovem, edição 0.
Essa edição eu acho que é um tipo de episódio piloto da Turma da Mônica Jovem. Eu digo eu acho porque eu não li essa edição, mas provavelmente é um tipo de episódio piloto, feito especificamente para fãs e colecionadores da Turma da Mônica. Se você leu essa revista, me confirme aí nos comentários e me corrija se eu estiver errado. Referências ao Tim Maia em Chico Bento. Tim Maia é um cantor que infelizmente já faleceu. Se eu não me engano, ele fez um puta sucesso entre os anos 70 e os anos 90. Sendo bem sincero, eu fui na internet pra pesquisar sobre essas referências e simplesmente achei nada falando sobre isso. Novamente, se você souber do que se trata, bote aí nos comentários, porque eu realmente não achei na internet, eu não sei do que isso se trata. Penadinho Cranicola em Laços. Turma da Mônica Laços foi um livro e um filme live action da Turma da Mônica. Eu não vi o filme, mas eu queria tanto ver o filme na época. No trailer aparece o personagem conhecido como Cranicola, um personagem clássico da Turma do Penadinho. Aparece estar representando em uma das cenas do trailer, ainda que não apareça na graphic novel Laços. Então podemos dizer que o Cranicola no filme da Turma da Mônica Laços é apenas um easter egg. Inclusive eu dei uma pesquisada pra achar o easter egg do Penadinho e eu não acabei achando do Penadinho, só do Cranicola mesmo. Mônica deformada desenhada em muros. Como eu falei antes, a Mônica é um exemplo para as crianças, então os adultos acabaram desenhando a Mônica em muros para chamar mais a atenção de crianças, mas acabou que isso não deu muito certo e dando medo em muitas crianças. E eu acho que não é nem à toa que deu medo em crianças, não é mesmo? Nicodemo original. Nicodemo é um personagem bem esquecido. Até eu mesmo esqueço que esse personagem existe algumas vezes. O personagem nasceu com o Jornal da Tarde em 4 de janeiro de 1966. E mesmo nos dias de hoje enquadra-se perfeitamente na definição politicamente incorreto. Nicodemo é desconhecido por grande parte do público porque é justamente a antítese dos personagens que fazem tudo dar certo no final, define Maurício. Ele surgiu para ser diferente de tudo o que havia feito na época e também para que não fosse nenhum herói e nenhum mocinho. Denise foi homofóbica. Eu não sei exatamente do que essa parte se fala. Se for por causa das gírias gays que ela falava, talvez sim, mas também pode ser na vida real, já que o Mauro, o filho de Maurício de Souza, é gay. Eu fui procurar no Twitter para ver se tinha essa informação no Twitter, só que eu pesquisei isso e acabei achando nada, então tanto faz. Maurício e Tezuka. Tezuka Osamu, o deus do mangá moderno, e Maurício de Souza conheceram-se e tornaram-se amigos em 1984, através da Fundação Japão. A partir desse encontro nasceu uma parceria motivada pela mesma paixão e estabeleceu-se uma grande amizade entre os dois grandes mestres das histórias em quadrinhos. Depois que se conheceram, os dois amigos passaram a manter contato permanentemente e se visitam de vez em quando. Eles estavam desenvolvendo um projeto juntos, onde os personagens de ambos se misturavam em uma só história. Porém, com a morte de Osamu em 1989, aos 60 anos de idade, o projeto foi infelizmente interrompido. Em homenagem ao Tezuka, Maurício criou esse desenho em que seus personagens estão consolando algum dos personagens de Tezuka Osamu. O sonho de reunir os personagens de ambos se tornou de fato realidade somente após 24 anos. Maurício lançou o Tesouro Verde, que gira em torno da defesa do meio ambiente. Na história, a Turma da Mônica Jovem encontra com a princesa Safiri, Astro Boy e Kimba para uma grande e incrível aventura ecológica. Camada 4. Escuridão profunda. Zibo. Se você não conhece, Zibo é esse console de videogame. Isso está no iceberg porque a Turma da Mônica teve um jogo nesse console chamado Vamos Brincar número 1. Vamos Brincar número 1 é um jogo muito simples da Turma da Mônica. É tão simples que não parece nem um jogo de videogame, e sim parece um jogo em flash. E eu não tô nem um pouco brincando. Eu aposto que você não sabia da existência desse jogo, até porque ninguém da atualidade compararia um Zibo, já que existem jogos de computadores da Turma da Mônica. Capitão Picolé. Quando pensam no Bidu, as pessoas falam automaticamente que ele foi o primeiro personagem do Maurício. Bom, isso está certo e errado ao mesmo tempo. O Bidu foi o primeiro personagem que apareceu em uma tirinha, mas o Capitão Picolé foi o primeiro personagem do Maurício. Literalmente o primeirão. O Capitão Picolé é um dos antagonistas da Turma da Mônica e o primeiro personagem criado pelo Maurício de Souza, quando ele ainda era criança, segundo revelou na edição Mônica 35 anos de 1998. Com uma aparência parecida com o Horácio, foi o primeiro entre os desenhos de Maurício que teve um nome em algumas histórias. Maurício até chegou a fazer revistas artesanais com o personagem e vendia, na base da brincadeira, aos seus coleguinhas na escola e que estudavam em Monte das Cruzes. O personagem aparece em Lostinho e queria dominar o Parque da Mônica. Em uma das partes
parte da revista, ele contou a sua história. Maurício o desenhou quando era criança e esqueceu dentro de uma gaveta. Depois Maurício cresceu e a turma foi criada. Então ele voltou para a revista para poder se vingar da turma inteira e voltar a ser conhecido como um dia já foi. Outro fato interessante é que o Capitão Picolé também é o líder da SMAQ, um grupo formado por todos os vilões principais da Turma da Mônica. Mônica derretida. Sabe as fantasias oficiais da Mônica? Então, as pessoas fantasiadas são pessoas jovens e as máscaras são feitas com argila. Eu acho. Mas se eu te falar que existe literalmente a versão da Deep Web dessas fantasias, que no caso é a Turma da Mônica derretida. Se eu não me engano, a Turma da Mônica derretida são velhos fantasiados de Turma da Mônica com máscaras horríveis e que parece que estão derretidas. Esse aí é um ótimo exemplo de como não fazer uma fantasia da Turma da Mônica. O Cascão lavou as mãos? Pra você ter uma ideia, isso aconteceu muito antes de você nascer. Pra quem não tá ligado, teve uma revista do Cascão que na capa revela o Cascão lavando as mãos e ele anda dizendo: "Que foi? Você não lava as mãos depois de usar o banheiro, não?" Isso é bem estranho, porque o Cascão, o único personagem da Turma da Mônica que nunca toma banho e detesta água lavando as mãos. Outra coisa que eu acho importante mencionar é que ano passado o Cascão lava as mãos novamente, só que dessa vez não foi para o banheiro, e sim para se proteger contra o coronavírus. Inclusive vou lavar minha mão no banheiro ali rapidinho, e eu recomendo que você faça o mesmo. Toneco. Esse personagem ficou sumido por causa da Tina. Nos anos 70, esse personagem surgiu até mesmo um pouco antes da Tina, mas quando a Tina chegou, o Maurício decidiu focar mais nela do que no Toneco. Então ele e sua família saíram das histórias em 1974 e substituído pela Pipa. Em 1994, 20 anos depois, o Toneco reaparece para seu irmãozinho caçula da Tina. Se eu não me engano, o Toneco está no fundo desse iceberg por causa disso que aconteceu com ele, né? Porque se não fosse isso, sinceramente não tinha motivo para ele estar aqui, porque ele é um personagem meio padrão, digamos assim, né? Porque não tem nada que falar sobre ele. Os 10 ajustados. Bom, essa é literalmente a última parte do iceberg, e eu entendo perfeitamente o porquê. Porque eu não achei essa porcaria em lugar nenhum. Eu não li isso em nenhum gibi da Mônica, não achei isso em nenhum lugar na internet. Eu até tava considerando isso como uma lenda da Turma da Mônica. Até que eu achei um site fandom falando direitinho sobre tudo relacionado da Turma da Mônica. No site fala que os 10 ajustados é uma família típica que morava no subúrbio. Num sobrado havia um velho que adorava fugir de casa, uma velha e seu neto Teco, uma menina chamada Carol e outros personagens que contribuíram os 10 ajustados. É um dos personagens antigos do Maurício que não aparece nos gibis atuais de hoje em dia. Eu poderia pesquisar um pouco mais a fundo sobre esses 10 ajustados, mas sinceramente eu não tô muito afim. E assim eu encerro o iceberg da Turma da Mônica. Opa, e aí? Eu tô aqui no final do vídeo pra pedir pra vocês deixarem um like. Meu Deus do céu, mas que vídeo grande. Esse foi de longe o meu maior vídeo que eu já fiz no meu canal. E com certeza um vídeo que me deu mais trabalho. Não em si a animação, coisa e tal, mas sim pra poder pesquisar, pra poder roteirizar. E também pra poder editar também, né? Que agora eu tô começando a editar vídeos pelo computador, então tá sendo um pouquinho mais complicado. Mais complicado porque, tipo, meu computador não é muito bom pra poder editar vídeo. Meu computador só tem apenas 2 GB de memória RAM. Se for parar pra pensar, no celular até poderia ser aceitável, mas pra um computador é muito ruim 2 GB de RAM. O Sony Vegas ficou crashando pra caralho, foi chato pra caralho pra poder editar os vídeos, mas pelo menos eu consegui terminar esse vídeo, graças a Deus. E sim, eu sei que eu demorei pra postar, eu demorei tipo 2 meses pra poder, 3 meses pra poder postar vídeo, eu sei, eu tô ligado, mas eu também tenho coisa pra fazer, tipo, eu tô no primeiro ano do ensino médio, então eu tenho muito mais coisas pra fazer, tenho mais responsabilidades pra fazer, né? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque sério, esse vídeo me deu muito trabalho mesmo. E então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, não sei mais o que falar nesse vídeo. Adeus.